Hoje eu experimentei uma coisa estranha. Uma noção de tempo me levou a um movimento confuso. Tudo porque eu vi uma frase que parecia um slogan, uma frase que poderia estar escrita em neon, tipo bem high-tech. A frase dizia: vamos educar as crianças para não punir um adulto. Eu refleti nessa frase. A pessoa foi de uma exatidão, de uma precisão cirúrgica. Nada mais correto, real, necessário de se pensar. Educar as crianças para não punirmos adultos. A punição certamente se refere a uma reclusão. Vamos tirá-la do convívio social. Então, eu olhando aquela frase, comecei a meditar, a repartir todos os conceitos ali contidos. Imaginei em tantos métodos pedagógicos que nós temos hoje. E aquela frase continuava forte. Só tem uma coisa de errada nessa frase. Na verdade, não é a frase que está errada. É a forma que eu estou lendo que está errada. O erro que tem nisso é o tempo. Essa frase, vamos educar as crianças para não punir um adulto, foi dita por Pitágoras, mais ou menos 5 séculos antes de Cristo. Você consegue imaginar isso? Você consegue fazer a figura da humanidade caminhando esse tempo todo com uma verdade dessa à sua frente e tudo continua acontecendo? Porque se Pitágoras chegou a observar isso, é porque isso já estava latejando naquela época. E hoje continuamos com a mesma dinâmica. Os adultos vão se tornando alvo de punições das mais diversas. Uma delas não lota presídio, mas lota hospital. E alguém fala em algum momento que estamos diante da doença do século. É a depressão. A depressão é a doença do momento. E eu, achando que estavam falando de uma consequência desse sistema tecnológico, de toda essa parafernália de comunicação que nos atola de informação e ao mesmo tempo nos isola. Achei que podia ser uma consequência dessa velocidade que tudo ocorre agora. Mas não. Ouvi psiquiatras e especialistas, vi estatísticas e, surpresa, eu descobri que já se falava em depressão no Primeiro Testamento. Isso veio ao longo de todos esse tempo
chegando hoje para punir os adultos. Punir os adultos por sintomas emocionais. Os adultos estão sendo massacrados nas suas mais legítimas e mais sensíveis partes, os seus sentimentos. A causa varia. Segundo os relatos, existem aproximadamente 20 tipos de depressões. Sintomas que vão da apatia ao movimento da agitação suprema, onde a pessoa não para um minuto para pensar. Ela não pode parar. E o outro parou de vez, não reage. E o homem, a sociedade, parece aceitar isso de forma apática, tal qual os sintomas da própria doença. Estima-se hoje que 20% da população mundial, nós estamos falando de 20% da humanidade, encontra em algum momento, ou já viveu, ou vai viver um movimento de depressão. Como que a gente passa por estágios e mais estágios da mais pura ciência? Bom, inventaram um monte de remédio, mas observem, isso está correndo atrás de uma coisa que já é doença. Não há uma ação preventiva. Nós não estamos educando essas crianças para não ter que puni-las quando forem adultas. Nós não estamos educando essas crianças para enfrentar esse mundo cuja velocidade e a individualidade, o imediatismo, a competição, a ganância vai destruindo valores morais e éticos que levam as pessoas à apatia ou à fuga generalizada para drogas ilícitas e ilícitas, para momentos de fortuitos de uma ilusão que não a deixa pensar. As pessoas passam umas pelas outras, raro o bom dia, boa tarde, famosa frase, por favor, dá licença. As pessoas estão falando de educação, mas ninguém está falando de amor ao próximo. Ninguém está falando da autoestima, do cuidado, de um simples elogio, aplaudir o que fez certo. Não, ninguém faz isso. E ao contrário, vão subindo os dados de violência, vão subindo os dados das catástrofes. E a Organização Mundial de Saúde atualiza permanentemente essa maldita planilha, onde os números vão aumentando cada vez mais, segmentando homens e mulheres. E não há uma preocupação que se volte lá atrás,
Vamos educar nossas crianças para elas amarem mais, para elas serem mais fraternas, para elas pedirem por favor e dar licença. Vamos aprender matemática, geografia, história, mas vamos aprender a ser gente, a ser irmão. Vamos olhar para o outro e ver qual é a necessidade. Nós não estamos falando só de dar uma esmola, gente, não. Nós estamos falando de estender a mão para aquele que está perto de nós. Ou vocês acham que depressão só vai atingir aquele que está lá do outro lado da rua? Não, ela atinge a qualquer um. Falam em traumas, em desempregos, em cataclismas, todo um processo que pode ser a causa, mas ninguém define exatamente o porquê dessa história. É o estresse, é a frustração. Seja lá o que for, nós estamos despreparados. E não é por falta de aviso. Isso já vem lá de milênios. E em vez de usarmos todo esse poder de comunicação, de toda essa grandeza tecnológica que nos mostram, qualquer pesquisa mostra, você abre, tem uns quilos na internet, mas ela não fala numa coisa mais simples. Ame ao próximo como a ti mesmo. Nós mesmos já não conseguimos mais nos valorizar. É tanta opinião alheia a interferir nos nossos valores. Vamos então refletir. Se pudermos educar as crianças para que elas não sejam punidas quando forem adultos, vamos olhar também a emoção desse ser que cresce. Essa criança que é tão crédula, tão confiante e que em algum momento aprende que é para se distanciar. Sou eu contra eles. Sou eu contra o mundo. Quando, na verdade, deveríamos ser irmãos. Deveríamos ser todos unidos por uma simples razão. Deveríamos gritar essa razão para a humanidade. Humanidade, irmana os teus povos. Porque existe um Deus